pessoas que não dão lugar para Deus. Irmão, o fogo está caindo, o anjo está descendo, tem manto bolando na igreja, tem fogo pegando no povo, está todo mundo entendendo o mistério, e ele fica com o anticoruja olhando para a gente sem entender o que está acontecendo. Parece que está no cemitério. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você está no lugar de adoração. Mas só que o povo da igreja estava vendo o milagre já acontecendo, e a profecia era apenas uma confirmação. Aquilo que os teus olhos ainda não viram, eles vão ver. Cruz aponta para cima para quê, pastor? Para dizer que tudo aquilo que Deus fez através de Jesus na terra deu certo. Então o plano da reconciliação deu certo. Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. A cruz aponta para cima dizendo: eu me reconcilio. Não adianta pular aqui dentro e morrer lá fora. Não adianta gritar aqui dentro e ficar lá fora murmurando. Seja crente aqui dentro, seja crente lá fora. E você vai entender que existem véus na sua vida que ainda precisam ser rasgados pelo poder que existe na graça. Cabe todo mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem O texto que vocês escolheram, não tem como eu fugir dele. Não tem como eu falar de rasgar véu. Não tem como eu falar de santidade. Não tem como eu falar de santificação se eu não falar de lei e nem falar de graça. Se eu quisesse fugir destes temas, eu poderia talvez criar outras situações. Mas eu quero que você saia daqui alimentado pela palavra e entendendo qual é o teu lugar dentro da lei e qual é o teu lugar dentro da graça. E a lei começou a me fazer mal, porque eu só esperava o sumo sacerdote entrar dentro daquele templo, entrar dentro daquele tabernáculo, amarrado com uma corda, com um sininho balangando, e eu ficava de fora com os meus companheiros, esperando que aquele sacerdote fizesse a coisa certa, esperando que aquele sacerdote tivesse purificado as suas vestes, esperando que aquele sacerdote tivesse purificado a sua vida, para que o sacrifício em que ele estivesse fazendo naquele lugar fosse aceito por Deus e o perdão dos meus pecados fossem cobertos. É isso mesmo que eu quero que você entenda. Na lei o perdão não era perdoado, ele era coberto. E de uma certa forma toda a congregação ficava esperando que tudo desse certo dentro do tabernáculo. Enquanto aquele negócio estivesse tocando, aquele sininho estivesse tocando, o povo estava prestando atenção. Ninguém ficava no Facebook, ninguém ficava no Orkut, que já até morreu, ninguém ficava em outro lugar, a não ser prestando atenção se o sino da roupa do sacerdote ainda estava tocando. Por quê, pastor? Porque eles queriam saber se depois que o sacerdote saísse lá de dentro, se Deus havia aceitado aquele negócio, e se tudo daria certo, se aquilo que eles plantassem iam colher, se os filhos que fossem nascer, nasceriam com bênção. Tudo dependia daquilo que o sacerdote ia fazer. Então eu posso entender pela palavra de Deus que quando a coisa não dava certo, quando a coisa não estava dando certo, eles começavam a ter problemas. Quando o sininho parava de tocar, pastor, as grávidas ficavam preocupadas: o que vai acontecer com meu filho agora? Se Deus não perdoar o meu pecado, o que vai acontecer com a minha lavoura? Se Deus não perdoar o pecado da nação? Olhe para mim e preste atenção. Aquilo que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que Deus é organizado no seu governo teocrático.
prático e na sua forma ligeira de entender. Eu posso entender que Deus é tão tremendo que Ele te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração, porque Deus não é desorganizado, Deus não chega chutando, Deus não chega correndo, Deus chega devagar. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Sabe o que é isso, querido? Deus quer falar contigo de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma organizada. Por quê? Porque Deus quer conquistar a tua atenção. Você não entendeu, manda aí. Ei, querido, Deus não trabalha com adoração forçada. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Você veio aqui para quê? Você veio aqui para quê? Jesus, quando a lei na sua enfatização entendia tudo que estava a acontecer, quando a lei da sua forma fácil e a sua forma prática, olha para mim, deixa ele, olha para cá, não perde o fio da meada. Quando a lei da sua forma prática aplicava aquilo que Deus queria, estava tudo certo. Mas chegou o momento que todos os sacrifícios que o sumo sacerdote fazia não estava mais trazendo o homem para perto de Deus. Pelo contrário, o povo estava com medo. E quanto mais o povo pecava, que o sininho não tocava e o sumo sacerdote morria, o povo ficava com medo e a coisa foi ficando diferente. Querido, Deus queria uma coisa de mim e de você. Deus queria que eu te adorasse a Ele, não porque eu tinha que ter medo dEle. Deus queria que eu adorasse simplesmente por entender que Ele é o Criador de todas as coisas. Fecha os teus olhos, pelo amor de Deus. A honra e a glória. Fecha os teus olhos, pelo amor. A força e o poder. Rasga teu véu nessa noite. Rasga teu véu nessa noite. Rasga teu véu nessa noite. Rasga teu véu. Adore ao Senhor. O teu nome. Do Senhor. Rasga teu véu nessa noite. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos só as vozes. Cante. Coroamos. Eu quero ouvir a igreja cantando. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.